pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós falamos sobre a organização política do Brasil no Segundo Reinado e falamos também sobre a questão de leis importantes que foram publicadas naquele momento. Nessa aula, nós vamos falar sobre uma mudança política que foi extremamente importante para a história do Brasil e que se tornou nossa principal atividade econômica até a década de 1930. Estou falando especificamente da produção de café. Então, vamos ver nesse vídeo como se deu a organização dessa atividade econômica no nosso país durante o Segundo Reinado. Antes de falar sobre o café, vamos lembrar que o Segundo Reinado foi um período de governo que durou 49 anos. Que o Dom Pedro II, quando assumiu o poder, teve que enfrentar uma série de conflitos, alguns deles que vinham desde o período regencial, como a Revolução Farroupilha, mas depois de solucionados todos esses problemas, foi um período marcado por uma estabilidade política em sua grande parte. Lembrem-se que o Dom Pedro II era uma pessoa muito querida pelos brasileiros e como governante, pelo menos os seus primeiros tempos aí de governo, foram relativamente tranquilos. Lembrem-se também da questão do poder moderador, que o jovem imperador acabou conciliando os liberais e os conservadores, acabando com aquelas brigas que existiam, e a questão da situação econômica do país melhorar bastante graças ao café, atividade que se tornou a principal do Brasil durante o Segundo Reinado e uma atividade tão importante que inclusive a bandeira imperial do Brasil, que é essa, mostra aí um raminho de café para demonstrar a importância dessa atividade. As primeiras mudas de café chegaram ao Brasil vindas da Guiana Francesa ainda no século XVIII e foram plantadas na região norte do país. Só que foi um cultivo que não deu muito certo porque a planta não se adaptou ao clima da região. As primeiras mudas de café na região sudeste chegaram no Rio de Janeiro por volta de 1770. E aí houve uma conjunção de fatores, solo, clima favorável, dentre outros, para que a cafeicultura se desenvolvesse nessa região. No início, a cultura cafeeira não chamou muita atenção dos grandes proprietários de terras aqui no Brasil, que estavam concentrados aí no cultivo da cana-de-açúcar, do algodão, mas a partir do século XIX, principalmente por conta da Segunda Revolução Industrial, o consumo de café aumentou muito na Europa e nos Estados Unidos. Tomar café virou uma coisa chique, um status. E aí muitos plantadores se interessaram, por esse novo cultivo, começaram aí a diversificar as suas atividades. E o café também era recomendado para várias questões de saúde, como esse texto da apostila mostra para vocês. Desde tristeza, depressão, até problemas de estômago, enfim. E aí muitas pessoas passaram a consumir o café, que era também consumido pelos trabalhadores das indústrias no século XIX, que tinham que aguentar aquele ritmo de trabalho muito intenso, uma jornada de trabalho muito longa, então o café servia para dar energia a esses trabalhadores. Então, a partir do século XIX, principalmente, o café ganhará uma importância aí como produto de exportação para o Brasil. As primeiras fazendas de café surgiram no Brasil na região do Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente por conta da proximidade do porto do Rio de Janeiro. Lembrem-se que o Rio ainda era a nossa capital, então facilitava bastante o transporte do café, para a Europa e para os Estados Unidos. Esse mapa apresenta uma evolução da cafeicultura ao longo aí do século XIX. Então, depois dessa primeira etapa no Vale do Paraíba, a cafeicultura acabou se expandindo aí, chegando ao Espírito Santo, uma parte de Minas Gerais e principalmente as cidades do interior de São Paulo. Cidades essas que entraram no mapa aí da economia nacional por conta da produção de café e até hoje algumas delas têm fazendas de café e tem também antigas fazendas que se transformaram em museus, então as pessoas podem visitar, conhecer um pouco da atividade na região. A partir do desenvolvimento da cafeicultura, a região sudeste do Brasil voltou a ganhar importância no cenário econômico, porque lembrem-se que no século XVIII, a região de Minas Gerais
foi o destaque aí da nossa economia por conta da mineração. Mineração que entrou em decadência por conta do esgotamento das minas de ouro. Lembrem-se que o Rio de Janeiro se tornou a capital do Brasil nesta época da mineração, mas a partir do século XIX, a região sudeste volta a entrar, né, nesse cenário econômico brasileiro por conta da produção de café. A última etapa da cafeicultura mostra a expansão aí para a região sul, né, do país, especialmente no estado do Paraná, e também, né, os primeiros registros aí de desenvolvimento de fazendas de café na região centro-oeste do país. A apostila nos mostra como era montada uma fazenda de café. Lembre-se que precisava ser uma grande propriedade de terra, porque esse café era voltado especialmente para exportação. Então, quanto mais café se produzisse, melhor. Uma coisa importante a se destacar aqui nesse período também é a utilização da mão de obra escrava. Então, a apostila mostra aí na ilustração as instalações da fazenda, né, com a casa grande, a senzala. Era importante também que essas fazendas ficassem próximas a rios, porque essa água era usada, né, em diversas atividades na fazenda, e ter aí espaços bem grandes também para a secagem dos grãos de café depois da colheita. Se houvesse um terreno acidentado na fazenda, né, era interessante também, porque protegia a planta de fortes ventos, né, que podem danificá-la e prejudicar a colheita desse produto. Importante também destacar, mais uma vez, a figura dos tropeiros, que eram aqueles homens que levavam produtos de diversas regiões do país. Inicialmente falamos deles para Minas Gerais no século XVIII, mas eles continuaram a ter importância no século XIX, porque eles faziam esses trajetos aí entre as fazendas de café. Vou usar aqui um exercício do Em Casa para mostrar uma outra coisa. A cafeicultura exigia grandes terras, né, para o seu plantio, como falei para vocês, e aí, para poder ter essas grandes quantidades de terra disponível, a mata era derrubada e muitas vezes se colocava fogo. Então, tem a questão aí do impacto ambiental para poder produzir o café em larga escala para ele poder ser exportado. Mesmo porque a cafeicultura ela exigia, né, e exige até hoje um alto investimento. Você precisa preparar a terra, tem a questão da própria planta, que é uma planta sensível, tem que cuidar até que ela dê os primeiros frutos, aí tem o tempo certo de plantio, de colheita, de toda a preparação do café, que depois de colhido é lavado, precisa depois passar por um processo de secagem, para poder ser colocado nas sacas de café. Normalmente uma saca de café tem 60 quilos. Tem a questão também do transporte, como era feito esse transporte, né, até o porto. Inicialmente na primeira fase, quando o café se desenvolveu ali na região do Vale do Paraíba, o deslocamento, né, dessa produção até o porto era mais fácil porque era mais perto. Mas quando a cafeicultura foi se expandindo para o interior de São Paulo, era necessário, né, percorrer longas distâncias para que o café chegasse até o Porto de Santos, por exemplo. Voltei aqui no mapa para falar sobre a questão do transporte. O transporte do café, num primeiro momento, era feito em lombo de mula. Agora imagine o seguinte, cidades aí na região de Presidente Prudente, por exemplo, em São Paulo, até esse café chegar ao Porto de Santos. É uma viagem longa e, né, ela tem que ser feita, né, em vários dias, porque as mulas precisam de um descanso. E ainda são animais que vão carregar sacas de café que são muito pesadas. Como eu acabei de falar para vocês, uma saca de café tem 60 quilos. E as mulas não podem ir sozinhas, é necessário que você desloque funcionários da sua fazenda para poder acompanhar, né, os animaizinhos. Tem a questão também da alimentação, tanto dos animais como dos funcionários da fazenda. Tem a questão de perder uma parte da colheita até chegar ao porto, estraga ou alguma coisa assim. E era um custo alto, porque assim, para você transportar essa produção que aumentava cada vez mais, você precisava de cada vez mais mulas. E aí o dono da fazenda de café não vai ficar gastando seu dinheiro em mulas. Então,
Existiam pessoas que trabalhavam com isso e alugavam para os fazendeiros os chamados lotes de mulas. Cada lote era composto entre 6 e 7 animais. Então, era mais um dinheiro ainda a ser gasto. Além disso, o seu funcionário que acompanha, né, essas mulas, não é um funcionário só, são vários. Então, você precisa tirar várias pessoas da sua fazenda para poder ir com essas mulas até o porto e voltar para a fazenda. Então, é uma coisa que acaba custando muito dinheiro. Nós vamos falar no próximo vídeo sobre a questão da expansão das ferrovias no Brasil. Principalmente no estado de São Paulo e também no Rio de Janeiro, a expansão das ferrovias está ligada a esse desenvolvimento da cafeicultura, que vai facilitar bastante o transporte do produto. E aí, lógico, facilitando o transporte, os custos acabam diminuindo e os cafeicultores vão sair beneficiados. Antes de falarmos um pouco mais sobre a cafeicultura, no próximo vídeo nós vamos falar sobre mais algumas mudanças que aconteceram no Brasil durante o Segundo Reinado, inclusive a questão do surto industrial. Eu vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau, até mais!